Olá, boa noite a todos. Estamos de volta aqui com mais uma entrevista no Rocha Treinamento. Bem-vindos. Vamos aguardar as pessoas entrar para a nossa entrevista de hoje. Olá, boa noite, boa noite. Juliana já entrou. Vamos trazer ela aqui para dentro. Boa noite a todos que estão aqui entrando. Olá, olá. Olá, 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 boa noite. boa noite. Que que bom receber você aqui. Uma conversa tão bacana sobre a importância do Rocha no diagnóstico diferencial. É, muito legal, né? Eu fiquei pensando aí o tema, eu acho que combina aqui com, né, com as nossas conversas Com, em off, né? com certeza, com certeza. Juliana, vou fazer uma pequena introdução das boas pessoas e te apresentar, né, com seu currículo e tudo, para a gente começar aqui a nossa entrevista, tá bom? Então, em nome da equipe Rocha Treinamento, eu dou as boas-vindas a todos. Aqui é uma honra participar dessa equipe. Imagino que a Juliana sinta a mesma coisa, né, Juliana? Sim. Então, a gente queria dar boas-vindas a todos vocês para a nossa live de hoje, uma entrevista com a professora Juliana, que é psicóloga, é especialista em psicologia da saúde pela Universidade Federal de São Paulo, FESP, Escola Paulista de Medicina, né? Ou como assistente técnica do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. Então, temos perguntas sobre isso, muito legais. E atualmente docente do curso de psicologia da FMU e da Universidade de São Judas. Inclusive, conheço vários alunos. Quando eu falei que ia ter entrevista sua, falaram: Uau, que legal, quero ver, super, te adoro. Então, bem-vinda, Juliana. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Obrigada, viu, Carla? Obrigada aí à equipe do Rocha Treinamento pelo convite. É um prazer ter esse bate-papo aqui com vocês. Já peço desculpas antes da gente começar, se falhar um pouquinho, eu estou aqui na universidade, tá? Então, se falhar um pouquinho, é só ter paciência que ela volta. Sem problemas. Inclusive, se cair, tá? A não ser que seja eu que caia, eu vou continuar aqui. Vou continuar Tá bom. com as pessoas, aí você entra de novo, sem problema nenhum, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, Juliana, conta um pouco para nós da sua trajetória profissional e depois com Rocha. Conta um pouco para a gente. Então, boa noite, né? Deixa eu só me reapresentar, né? Eu sou a Juliana, sou psicóloga, sou uma mulher branca, cabelos lisos, meio castanho, meio loiro escuro, estou usando uma roupa vermelha e um brinco grande. Eu sempre tive vontade de trabalhar na área da saúde, né? Então, desde o colégio, eu já sabia que eu ia para a área da saúde. Quando eu terminei, então eu prestei, né? Eu prestei medicina, biomedicina e psicologia, só queria saúde, né? E acabei entrando, né, em psicologia, que era muito perto da minha casa e as outras eram longe, enfim. Fiquei na psicologia. Aí, na graduação, né, eu sempre trabalhei em hospital, fui fazer estágio no hospital. Quando eu terminei, falei, bom, agora eu quero me especializar em algo dentro da saúde e mais especificamente dentro da saúde mental. Foi quando, então, né, eu conheci uma especialização lá da Unifesp, né, que chama Psicologia Médica e Psiquiatria. É uma espécie de uma residência multiprofissional
Então, a gente trabalha em equipes, né? O psiquiatra, o psicólogo e o terapeuta ocupacional. E eu fiz essa residência que durou 2 anos. Na residência, para os psicólogos, era obrigatório ter o curso de Rocha, né? Olha. Então, a gente foi, junto com a formação da especialização, a gente também fez a especialização em Rocha, né? Fazendo as aulas, fazendo treino de aplicação, participando de pesquisas, tudo comandado pela professora Latife Azzi. Você já tinha ido na faculdade? Já, eu tive na faculdade, só que como eu sou antiga, eu tive sistema Klopfer, né, de codificação, encantei, acho que pelo meu histórico, a disciplina que eu tirei a nota mais alta foi, né, nessas de avaliação e do Rocha. Então eu tive bastante e tive bem dado. Então, fui juntando, né, aí fiz a especialização, na especialização, então, a gente realmente vira especialista, né, em Rocha, participando de todas as pesquisas. A Carla, a outra Carla do Rocha Treinamento, foi a minha professora nessa época. Que legal. A Terezinha Amaro, que também faz parte aqui da equipe, era minha colega de turma. A Thaís Marques também era minha colega de turma. Enfim, a gente é um grupo muito forte, né? E quando eu terminei a especialização, eu fui convidada pela Norma Semer e pela Latife para fazer o mestrado, e eu fiz a validação do novo Atlas de Localização e Lista de Qualidade Formal do Exner, né, do Sistema Compreensivo, para a população brasileira. Então, era uma pesquisa bem grande, né, na época, com vários braços, e eu fiz um braço, a Thaís fez outro braço aqui em São Paulo, e teve 2 alunas que fizeram lá no interior. Nossa! Assim, quantos casos isso representa? Na época, mais de 600, né? Era o nosso banco. Impressionante. E desde a especialização, a gente fazia parte das pesquisas da psiquiatria lá da Unifesp, que são pesquisas que trabalham com Rocha. E uma grande pesquisa da professora Latife, que avalia o efeito da psicoterapia psicanalítica de longo prazo. Então, os pacientes, né, eles são avaliados antes de começar a psicoterapia, 1 ano depois, 2 anos depois. Então, essa aplicação, né, quem fazia eram o pessoal da especialização e depois eu já no mestrado. Uau. Então, dá bastante bagagem, né? Muita. E aí, no final do mestrado, eu fui convidada para 2 atividades meio que no mesmo tempo, assim, e por conta do Rocha. Então, eu fui convidada para substituir uma professora na FMU de Rocha que tinha quebrado a perna. E, então, eu comecei a dar aula de Rocha na FMU, né, e continuo dando aula lá. Em paralelo, eu fui convidada para trabalhar na perícia, né? Então, o Departamento de Perícia Médica do Estado de São Paulo estava procurando profissionais especialistas em Rocha. Então, eles já tinham, isso eu achei muito bacana na época, que eles já tinham muito claro qual era o instrumento que eles achavam importante para complementar as perícias. E queriam, né, pessoas específicas, né, formadas. Aí eu e a minha colega Daniela Esquivel, que também, né, é da Unifesp, também fez, né, estudou aí com a gente, lá do Departamento de Perícias. E aí uma coisa vai levando a outra, né, e vai levando a outra, enfim. Foi uma trajetória bem interessante. Atualmente você está na universidade, você está no departamento de perícias médicas ainda? Eu saí do departamento de perícias médicas porque aí eu tive convite
para ser professora de tempo integral, né? Professora exclusiva, que eles chamam, né? Professor de tempo integral. Fiquei, né, numa universidade, agora estou na outra universidade também. Então, hoje eu me dedico à docência e, eventualmente, alguns casos mais complexos, né? Alguns colegas acabam indicando de perícia. Então, eventualmente, eu também faço perícias. Tá. E, Juliana, me conta um pouquinho, você que está na graduação, como é que está o rocha de graduação, pelo menos na FMU e na São Judas, as que você seleciona? Infelizmente, foi tirado da grade, né? A FMU tinha um histórico muito legal, que era 1 ano, né, de rocha, então a gente tinha rocha 1 e rocha 2, mas isso já faz uns 8 anos mais ou menos que caiu, com uma mudança de grade. Na São Judas nunca teve essa cultura do rocha, tá? Aqui, não tem. Então, o que tem hoje, né, são palestras, eu sou professora tanto de avaliação psicológica quanto de psicopatologia nas duas instituições, então eu acabo apresentando o instrumento para os alunos, né, e é muito interessante que eles se interessam e vão atrás, né, de estudar, de complementar a formação. Na liga, né? Então hoje também eu tenho ligas, né? Então tem uma liga acadêmica de psicologia jurídica que me pediram, né, para dar aulas e falar um pouco mais sobre o Rocha. Então alguns dias a gente conversou bastante. Eu dou um outro curso que chama Mentes Perigosas né? E eu falo da importância do Rocha, né, para esse tipo específico, né, de perfil. Então, assim, tá e não tá, né? Infelizmente, são poucas as universidades que conseguiram manter o Rocha na grade. Né? Então, acaba entrando aí como extensão, como curso, como palestra, mas tá sempre por aqui. Tá sempre por aqui. Vamos entrar um pouquinho no nosso tema de hoje, então, Juliana. Você mesma propôs, né, o tema com a importância do diagnóstico social. E qual foi o motivo da sua escolha por esse tema? Ou assim, como é que você vê a importância desse tema? Da minha experiência na universidade, né? Então, como eu disse, eu dou aula de avaliação psicológica, eu dou aula de psicopatologia. E na avaliação psicológica, eu tento, né, passar para os alunos qual é a importância da avaliação psicológica, qual é o nosso papel, os cuidados que a gente tem que ter e a nossa contribuição para um diagnóstico, para um psicodiagnóstico. E quando eu estou na aula de psicopatologia e a gente vai discutindo, né, os diagnósticos, né, como é o processo de diagnóstico em saúde mental, então a gente acaba discutindo, né, o chamado diagnóstico diferencial. Então, só retomando, né? Então, o diagnóstico, ele é um processo, né? Não é simplesmente você vai numa consulta, né? Principalmente os diagnósticos psiquiátricos. E, sei lá, em 10 minutos você já sai com um diagnóstico, né? Eu brinco com um carimbo na testa. Isso é muito perigoso. Então, a gente tem um processo, né? E durante esse processo, a gente vai levantando todos os sinais, todos os sintomas, né? Então, eu falo de sintomas manifestos, que é aquele que a pessoa chega e vai relatando, né? Eu vim aqui porque eu tô triste, né? E depois, ao longo, né, a gente vai percebendo que existem outros sintomas, outras características encobertas, que a gente chama de sintoma manifesto, até a gente chegar no que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Que é o que realmente está fazendo mal àquela pessoa.
Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa ou a família procura o atendimento e fala assim, ah, eu vim aqui porque eu estou com um problema com álcool. Então, essa é a queixa manifesta. Mas quando a gente vai conversando, a gente vai descobrindo, né, que o álcool surgiu para tampar outros sintomas, como, por exemplo, sintomas de depressão. Então, né, então às vezes ela começa a tratar para alcoolismo, só que ela não vai melhorando, porque na verdade ela tem um outro quadro, né? E aí, quando a gente consegue chegar no tal diagnóstico diferencial, então, por exemplo, começou a tratar o álcool, não melhorou, foi surgindo outros sintomas. De repente, a gente descobre que, na verdade, era um quadro depressivo. Sim. Né? Então, o tratamento, né, o diagnóstico diferencial vai ser a depressão e vai ser tratada a depressão. Né? E neste processo, né, a contribuição da psicologia é muito rica, né? Porque esse processo ele tem muitos caminhos, né? Muitos entraves, né? O tempo, por exemplo, de consulta, né? Entre o médico e o psicólogo é diferente. Os encontros com o psicólogo é semanal, com o médico às vezes é mensal, trimestral. Então, esse diagnóstico diferencial, a gente tem falado muito da importância. Né? Porque quanto mais próximo a gente chegar desse diagnóstico diferencial, melhor vai ser o plano de tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Né? Então, a nossa contribuição né, nessa área é espetacular. Bárbara. E aí você usa tanto teste de Roche como escalas, anamnese, você junta tudo isso. Sim, junto tudo isso. E aí, claro, né, cada caso a gente vai pensar. Uma outra coisa também que eu acho que é importante falar, que esse processo, né, o psicólogo, ele tem técnicas e instrumentos variados, né, e para cada caso a gente vai ver qual é o instrumento que melhor, né, é para aquele caso. Claro, né, eu como roxaxista, né, vou puxar a sardinha para o nosso lado, é um instrumento que eu gosto muito, que eu utilizo muito, mas nem sempre é viável a gente utilizar o roxo. Né? Às vezes tem um caso que a demanda não é para o roxo, ou está muito claro um outro sintoma, ou às vezes até mesmo tempo. Né? Às vezes você vai ter, né, no caso da perícia, às vezes a gente tinha um encontro. Né? Então, nem sempre é. Eu, Juliana, né, então eu gosto muito de trabalhar com as escalas e trabalho com os projetivos, né? Então, ou eu uso o Zuliger ou uso o Rocha. Né? Sempre são os meus instrumentos aí de escolha, primeira escolha. Claro. Mas sempre a gente pensa caso a caso. Claro. Você conseguiria citar, né, como o Instituto Rocha pode contribuir na construção desse diagnóstico? Como o estudo, né? Falei um pouquinho. Eu acho que muito, né? Então, eu acho que o começo, assim, a gente tem que pensar na avaliação como esse processo, né? E o que eu estou esperando, né? Porque diferente, por exemplo, do médico, que ele vai pedir um raio-x, que ele vai pedir uma mamografia, que ele vai pedir uma tomografia e que vai vir lá na imagem, né? Um cisto, né? Uma fissura, e ele vai bater o olho, né? E vai interpretar. Na psicologia a gente não tem isso, né? A gente não consegue tirar um raio-x da nossa mente. E aí a gente tem que pensar nos instrumentos, né? Então, pensando especificamente no Rocha, então a gente vai conseguir, através desse instrumento, né, acessar áreas, né, do nosso funcionamento psicológico muito parecido com o que um exame faria
né, um exame de imagem faria. Uhum. Né? Então, eu gosto muito de todas as possibilidades que ele traz. Então, eu sempre explico, né, para os alunos, então, que essa escolha, que eu acho que é até uma pergunta, né? Como que a gente escolhe? A gente vai escolhendo, né, dependendo da demanda que esse paciente vai trazer. Né? Vou dar um exemplo. Eu recebi um caso recentemente que é então uma briga judicial, né, onde a esposa acusa o ex-marido de uma série de situações e que ele tem um transtorno de personalidade. Então, essa é a demanda. Quando eu vou entrevistar, primeiro que eu não posso me deixar contaminar por essa informação, né? É um transtorno de personalidade. Mas eu vou entrevistar e eu vou escutar a história dessa pessoa. Quando eu estou escutando a história dessa pessoa, eu já estou pensando qual instrumento que eu vou utilizar, né? Então, se ele me fala de explosões de agressividade, né? Se ele me fala de um consumo de álcool, se ele me fala, né, de falhas na memória. Então, quando a gente vai entrevistando, né, a gente vai colhendo essas informações para a gente pensar em qual teste utilizar. Né? Então, sempre a gente vai tentar dar preferência. Eu vou usar quantos instrumentos? Vai depender do caso, vai depender do tempo que você vai ter, né? Então, eu vou pensando, né? Claro que se eu ficasse só com a informação transtorno de personalidade, o Rocha é o melhor. Sim. Né? Mas eu não posso comprar essa ideia que veio da mulher. Porque, de repente, ele pode ser um bipolar e não um transtorno de personalidade. Né? Então, essa escolha, né, ela vai acontecendo ao longo do processo de avaliação. Né? E, claro, é sempre importante lembrar... Oi? Para um bipolar, você não utilizaria o Rocha? Utilizaria. Acho que até tem a ver... eu ia deixar para daqui a pouco para dar um outro exemplo. Usaria, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, essa escolha. Né? A gente, ela faz parte aí do processo, pensar a escolha do instrumento. Porque, de repente, às vezes a gente está usando um instrumento que não é adequado para aquela pessoa. Né? Não que o instrumento não é ruim. Quer ver um exemplo interessante? Eu fui fazer uma perícia uma vez, quando eu abri a porta, era uma pessoa portadora de nanismo. Então, toda a pré-seleção que eu tinha feito de instrumentos, eu tive que mudar, né? Porque a pessoa com nanismo não é qualquer instrumento, né? Por exemplo, os instrumentos gráficos expressivos, a gente não tem estudo para essa população, né? Então, esse trabalho de escolha, eu sempre falo que é o nosso raciocínio, é a nossa pérola, né? É esse processo da escolha do instrumento. E quais do Rocha, né, contribuem na construção do diagnóstico diferencial? Isso, muito interessante essa pergunta, né? Então, hoje, acho que vale a gente destacar que aqui no Brasil, a gente trabalha, né, todos os instrumentos, eles são avaliados pelo sistema chamado SATEPSE, que é um departamento, né, do Conselho Regional e do Conselho Federal de Psicologia, que analisa a validade e as tabelas normativas de cada instrumento. Então, no Brasil, a gente trabalhava aí com vários sistemas do Rocha, né? E, recentemente, né, de mais ou menos 2017 para cá, a gente vem trabalhando com um novo sistema, que é o REPAS, né, que é o sistema do Rocha por performance. Mas a gente trabalhava muito com o sistema compreensivo, né? E o sistema compreensivo perdeu a validade em outubro, novembro do ano passado, recente. Né? Então, hoje a gente vai, se eu misturar aí alguns índices, né? É porque eu, pelo menos, eu sempre trabalhei muito com o sistema compreensivo e estou migrando, né, para o RPAS. Conforme
vem, como que eu falo, né? Conforme vem a demanda, a gente vai vendo quais índices eu posso utilizar, né? Então, se eu estou falando, né, de um quadro de humor, né? Então eu vou investigar, né, as questões das relações, eu vou investigar as questões do afeto, né? Como que essa pessoa vai modulando esse afeto, né? Como ela enxerga o outro, como ela enxerga a si, como que ela está processando as informações que vêm do meio, né? Então tudo isso a gente vai vendo por índices, né? Então, a gente vai tendo os índices que representam a afetividade, os índices que vão representando as relações, a gente vai vendo os pensamentos distorcidos, a gente, né? Então, a gente vai selecionando, né, os itens. Então, se a gente for pensar, tem pesquisas muito interessantes, né, que vão mostrando como que a gente seleciona. Então, tem uma colega, acho que eu já falei dela hoje, a Daniela, ela estudou o estresse dos médicos residentes da ortopedia. Para estudar o estresse dos médicos da ortopedia, ela selecionou alguns índices, né? Então, ela selecionou os índices que trabalhavam com estresse, né? Então, na época, né, ela usou o Y, ela usou a nota D, ela usou o EA, né? O EB. É que aqui acho que talvez o pessoal se perca um pouco com as siglas, né? Mas ela selecionou. Então, a gente tem um estudo que fala sobre fibromialgia, sobre dor. Então, essa questão das relações, essa questão do afeto, elas davam muitas respostas de anatomia, por conta da dor no corpo, por conta de, né, muitas respostas de raio-x, porque elas passavam muito tempo nos ambulatórios por conta da dor, né? Então, acho que a gente vai selecionando, né, esses índices conforme o caso que a gente quer estudar. E isso é muito rico do Rocha. Né? Como ele tem centenas de índices, a gente consegue, né, selecionar, né, e Interessante. trabalhar. Porque vocês separam esses índices e separam no sentido assim, eu vou dar foco maior nesses índices, visto que, né, estou procurando algo nesse sentido nessa população. Sim. Né, bem importante isso. Vou dar um outro exemplo, talvez você vai me falando aí do tempo. Eu tive um caso que a pessoa foi reprovada em concurso da polícia. E o juiz solicitou uma nova avaliação. Então, como eu pensei a escolha dos instrumentos? Vou voltar à pergunta aí de alguém, né? Como que a gente faz esse trabalho? Qual é o nosso raciocínio? Bom, ele está concorrendo a um cargo da polícia que exige quais habilidades? Controle e tolerância ao estresse, né? Ele não pode ter distorções perceptivas, ele precisa de uma agressividade, mas ele também não pode ter muita agressividade, ele não pode ter distorções de pensamento, né? Então, o que eu fui pensando? Qual instrumento que vai me dar essas informações, né? Então, eu peguei lá o edital da polícia, fui ver todas as características que a polícia exige para fazer esse cruzamento, né? Quais os instrumentos me trariam aquelas informações, né? Como era um caso muito grave, um pedido judicial, enfim, com uma série de características, eu optei pelo Rocha, né? Usei algumas escalas e usei o Rocha. E quando eu fui usar o Rocha, eu fui prestar atenção nessas características. Claro, avaliei o teste inteiro, mas eu foquei nas características que eram as características que o concurso exigia, né? E eu cheguei à conclusão que o rapaz, né, a pessoa tinha uma série de habilidades, mas que não condiziam para o cargo da polícia. Né? Então, ele não tinha condições emocionais, psicológicas, estruturais para aquele cargo. Mas ele tinha para outros, mas para aquele não. Né? Então,
esse nosso trabalho, né, e o domínio que a gente vai tendo dos instrumentos, eu acho que é fundamental, né, para a gente pensar Perfeito, perfeito. tudo isso. Temos aqui uma pergunta, Dani, né? Rocha é aceito em processos judiciais? Hoje o mais aceito, né? Desculpa, eu não escutei o nome dela, tá? É um dos mais aceitos, né? Então, os juízes, eles tinham uma série de preconceitos, né, com a questão da avaliação psicológica, por muitas vezes eles não entenderem de onde a gente tira tanta informação, né? Pensando que o Rocha, ele é um instrumento que traz dados quantitativos, numéricos e qualitativos, a gente consegue, né, na hora da construção do nosso documento, provar para ele, né, que aquilo existem números e que foram comparados, né, tabelas normativas muito atualizadas. Então, a gente foi ganhando um respeito, né, o Rocha foi ganhando um respeito dentro da área judicial, e hoje é muito, né, reconhecido e muito solicitado. Antes da gente, Ana, tem aqui, por onde começar a estudar o, né? Então, eu queria até aproveitar depois no final eu falar mais um pouquinho, mas para as pessoas que têm interesse em estudar o teste, participar de grupos de estudo, participar por formação, elas podem acessar o site www.rochatreinamento.com, né? Que lá vai ter detalhes de tudo que está acontecendo e também ela tem a oportunidade de fazer inscrição. Então, faz a pergunta, a Camila, né? Se ela tem interesse da Rocha, é lá que vai conseguir assim, todas as informações, tá? E o curso do Rocha, que é hoje é um dos aceitos pelo site, que é o RPA, é dado do Rocha Treinamento, curso de formação. Então, fica a informação de nada. Isso. Então, Camila, acho que você já começou a estudar, né? Só de você estar aqui nessa live prestando atenção, né? Acho que já é. Hoje, né, acho que é a referência do RPAS para formação, a gente tem então 2 sistemas válidos, né, que é o RPAS e é o Rocha Clínico, que eu não vou saber onde você procurar a formação, mas o que a gente tem indicado é o Rocha Treinamento, pela dedicação dos profissionais, né, são todos profissionais muito gabaritados e eu falo, né, são rochachistas aí de muito tempo. E o site é incrível, tem milhões de informações, oportunidades. A equipe inteira é uma equipe que participou, né, de pesquisas muito importantes com o Rocha, tanto aqui no Brasil quanto fora. Uma coisa que eu quero ressaltar, o Brasil é destaque do Rocha mundial. Né? No último congresso internacional, de 6 grandes palestrantes, 2 eram brasileiros e 2 brasileiras, né? A professora Latifa e a professora Melisa. Então, acho que o Rocha Treinamento hoje, né, é o local mais indicado para começar a estudar. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, porque eu acho que quem, né, vai estudar precisa estudar outras coisas. Uma outra coisa importante é
que o código de ética do psicólogo fala, tá? Em relação a qualquer instrumento. A partir do momento que você tem o seu CRP, você pode utilizar teste. Porém, tá? Porém, tá lá escrito, você só pode utilizar um instrumento que você domina. E para você dominar, você tem que estudar, você tem que ter a prática, você tem que ter supervisão, né? Então, começar a estudar, né, pensando nisso, que você precisa dominar o instrumento. E o Rocha, né, assusta um pouco as pessoas, mas a gente está aí para isso, né? A gente está aqui para ensinar vocês, a gente está aqui, né, para dar todo o suporte e eu falo que o bichinho do Rocha pique vocês. Eu não sei se alguém pode colocar aqui nos comentários, né? A partir de que ano o estudante de psicologia... Tá? Se você já teve essas duas, aí já dá para você começar a estudar, tá? Se você não teve, aí já fica um pouco mais difícil, porque você precisa aprender a ter esse raciocínio, né, desse processo da escolha do instrumento, né? Você precisa ter um pouco de informação sobre as psicopatologias, né? Então, no mínimo, você já tem que ter passado por isso. Sim. Algumas escolas, não só do Rocha, tá? Mas aí de testes, liberam, desde que você tenha essas duas disciplinas, e outras só a partir aí do último ano. No caso do Rocha, acho que assim, você pode ir se preparando para estudar o Rocha lá para o final da faculdade. A gente precisa de um pouquinho de gabarito, né? De conteúdo aí da faculdade. Mas não é impossível. Não é. Na minha época, eu fui há 30 anos atrás, na cidade de Rocha de São Paulo, com Rocha Aníbal Silva. Naquela época, era só a partir do 5º ano de faculdade. Então, no 5º você podia. Não, uma regra. Eu acredito que é o que eu falei, né? Você vai se preparando para estudar o Rocha. Exato. Né? Exato. Tem mais algo? Para comprar material, né? A gente precisa do CRP para comprar material. Então... Já começa por aí. Tem mais algum caso relevante do uso da avaliação pela prova de Rocha que contribuiu para um diagnóstico diferencial que você gostaria de fazer? Vou tentar lembrar alguns, né? Eu tenho aí a felicidade de ter participado de muitas pesquisas e ter esse tempo, né? Eu fiquei bastante tempo na perícia, mas eu acho que casos, né, difíceis, então lembrar de dois aqui, né? Teve uma médica, né, que trabalhava, estava super bem, foi viajar e teve um quadro vascular. Não era um derrame, não era um aneurisma, né? Um quadro um pouco diferente, né, do que os neurologistas estavam acostumados. E quando ela melhorou, ela teve uma mudança na personalidade. E essa mudança na personalidade dela trouxe uma série de implicações ao trabalho dela como médica. Então, ela já não estava mais conseguindo atuar como médica e ela veio para uma perícia, né, para saber, então, o que estava acontecendo, né? Se era um caso, por exemplo, de aposentadoria, ou o que era, né? Ela já tinha feito uma avaliação neuropsicológica, mas meio que não descobriam o porquê dessa mudança, né, da personalidade. E aí, depois de muito discutir ali com os colegas, a gente decidiu aplicar o Rocha, né, uma vez que também ela já tinha o neuropsicológico e a gente queria tentar entender um pouquinho disso. É um caso que foi muito diferencial, né, porque o que a gente percebeu, né, que as questões neurológicas realmente é o que estavam provocando a mudança da personalidade dela, né, e que realmente ela não teria mais condições de atuar como médica por conta aí de algumas alterações graves, por exemplo, como distorção na percepção,
o FQ menos dela, né, era muito alterado. Então, esse é um caso, né, que o instrumento foi muito bem colocado. Eu tive muitos casos onde a pessoa passou por o pessoal da penitenciária, que passou por rebelião e que depois não conseguiam voltar ao trabalho. Então, e aí você faz o quê, né, com essas pessoas? Então, o Rocha também ajudou a gente entender, né, o que o trauma fez na estrutura psíquica dessa pessoa, e aí a gente consegue levantar dados para mostrar, por exemplo, para o médico e para o Estado que essa pessoa ela não consegue mais trabalhar, não porque ela não quer, não porque ela é vagabunda, mas porque aquele trauma, né, provocou alterações psíquicas nela muito graves. Né? Então, eu acho que o Rocha ajuda muito nesses casos, né? Nesses casos difíceis, né? Eu tive um rapaz que ele passou por uma rebelião, ficou afastado. Na véspera dele afastar, ele sofreu um acidente de moto e teve as 2 pernas amputadas. Né? Um rapaz de 24 anos. E aí eu fui avaliando ele ao longo do tempo, porque a gente não queria aposentar, porque ele era muito rápido, né? E através de alguns índices do Rocha, de uma análise qualitativa das respostas, né? Eu descobri que esse acidente, na verdade, foi uma tentativa de suicídio. A ponto dele ter as 2 pernas amputadas. Então, olha como o trauma psíquico, né, levou a ele a uma consequência tão grave. Né? Então, e aí o instrumento ajuda a gente a fazer isso. Né? Ele tem essa riqueza de detalhes, né, onde a gente consegue ver tudo isso, investigar mais conteúdos que às vezes a pessoa não consegue verbalizar de uma conversa, né? E aí eu ficaria horas aqui contando meus casos, não sei como está de tempo. Muito bom, muito bom. Mas uma coisa, eu até falei, né? É como ler nas entrelinhas, mas eu falo que o Rocha é como se a pessoa que está sendo submetida ao Rocha ela suasse a personalidade dela, né? Ela transpira a personalidade dela, por mais que ela queira dominar o instrumento. Vai sair pelos poros. Sim, ela, né? Sim. O pessoal fala assim para mim, dá para manipular o Rocha? Eu falei, só se a pessoa que for aplicar não souber o que está fazendo, porque é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Por mais que a pessoa já tenha visto as manchas, algo vai acontecendo ali, né? Sim. Que vai mostrando pra gente. Não adianta, a gente consegue identificar. Em algum momento vai... Eu falo que escorrega. Vai escorregar. Vai escorregar, a gente vai pegar, não tem jeito. Sim. Conta um pouquinho do seu trabalho lá no departamento de perícia. Como era visto? Os médicos, eles né? Acabavam, né? Trabalho. Quando eu assumi, né, o cargo lá, já existia, né, um departamento de psicologia, mas eu me choquei muito com o desprezo que os médicos tinham, né? Não que eles não pediam, eles pediam, mas eles pediam assim: vamos dividir responsabilidade, que esse caso é muito complexo, vai virar um processo. Eu falava, mas espera aí, a minha função não é essa, né? A minha função eu preciso ter ética, eu preciso ser justa, né? Eu tô ali com uma pessoa, ela tá se mostrando para mim, né? Então, junto com uma equipe, acho que o Alexandre, você já entrevistou, o Alexandre trabalhou comigo, e nessas nossas reflexões a gente falou, não, a gente vai perguntar para esses médicos o que eles querem que a gente avalie. Porque não adianta nada ele falar
assim, ah, faz uma avaliação. Tá, você quer que eu veja o quê? Você quer que eu veja o estresse? Você quer que eu veja a depressão? O que que você quer que eu veja dessa pessoa? E aí a gente criou um documento onde eles tinham que sinalizar o que eles queriam que a gente avaliasse. E, né, isso mudou o pensamento deles, né? Então eu não vou só pedir uma avaliação. Opa, peraí, eles estão me perguntando coisas. Como se fossem como se fossem quesitos. Uhum. Em paralelo, a gente foi fazendo também um trabalho de conscientização, né, da importância do nosso trabalho, né, o que que a gente precisa, né, o que que a gente pode contribuir para o trabalho deles, né? Que é o tema da nossa live hoje, né, para o nosso diagnóstico diferencial. Então era assim, um bom de avaliação sem necessidade e muito da psiquiatria. Com o passar do tempo, né, os médicos foram entendendo e eles foram consultando a gente antes de pedir avaliação, né? Inclusive outras áreas. Então eu tive casos, por exemplo, que o ortopedista pediu uma avaliação, porque ele falou, Juliana, olha, esse caso é da ortopedia, mas eu acho que as questões emocionais estão interferindo. O otorrino, olha, eu tô com um cara aqui que ele tem uma disfonia que não aparece nos exames. Será que não é uma questão emocional? E aí, então, eles foram entendendo a importância do nosso trabalho, a importância, então, do diagnóstico diferencial que a gente oferecia para eles, né? E aí a gente foi ganhando um respeito, né? Então, eu acho que foi uma trajetória muito boa da equipe, enquanto a gente esteve lá, de mostrar para eles essa importância, né? Que bom. Que o psicólogo ele contribui, né? Ele não divide responsabilidade, ele contribui para que o seu trabalho seja melhor. Então foi muito bacana e sim, então a gente, né, ganhou um reconhecimento e era muito valorizado. A estrutura que a gente pensou também do documento, então a gente seguia tudo, né, o que o nosso conselho orientava, mas a gente também construía um texto de uma maneira que o médico tinha que ler o texto. Né, que acho que quem trabalha com avaliação sabe que às vezes a pessoa quer ir só lá na conclusão. Né? Então, a gente tem que construir o nosso documento, né, de uma maneira interessante e clara e objetiva para que a pessoa leia o nosso documento. Porque está nessas entrelinhas, né? Tudo isso que a avaliação pode trazer. Com certeza. Eu considero que a gente teve saímos aí de um caminho muito desvalorizado para um caminho aí de supervalorização. Puxa, Interessante. muito. Eu também trabalhei no judiciário, como judiciário há um tempo. Juízes sempre respeitam muito o parecer da equipe técnica, né, dos psicólogos, mas muito, muito, muito. Era assim, o divisor de águas para ele, o relatório da equipe técnica. Muito importante mesmo a valorização, essa importância dada tanto pelos médicos quanto pelos juízes. Então, o ROTA, principalmente, é um instrumento assim muito respeitado mundialmente por todos os profissionais. Sim, sim. Eu queria trazer uma fala que estudantes, desde o primeiro ano, terão apoio e acolhimento na equipe Rocha. Sim, a gente tem cursos, palestras que são interessantes desde o primeiro ano, eles já podem estudar, né? E participar de eventos como essa live, grupo de estudo. Então, juntem nós, sigam o Instagram, porque lá sempre vai estar falando sobre o que está acontecendo, né? Próximas datas, eu também vou falar sobre isso. E no site da .com vai ter inscritos, cursos e todo o cronograma, tá?
Vamos dar um spoiler? Posso dar um spoiler? Então, para esse pessoal que está interessado em começar a estudar, né, o Rocha Treinamento já lançou lá no site uma leitura comentada da biografia do Rocha. Né? Então, a gente tem um livro lançado pela Dark Side Books, que chama o Rocha, o Teste das Manchas de Tinta, do Damian Sears. E o Rocha Treinamento, então, vai promover, né, esse encontro com a leitura comentada. Então, só não me recordo agora se são encontros mensais, depois vocês dão uma olhadinha. E sempre comentado por um psicólogo. O spoiler, eu estarei em alguns, tá? Lá terão mais. Então, assim, é um excelente começo, né? Quando eu li esse livro, eu falei, por que não tinha esse livro 30 anos atrás? Teria ajudado tanto, né, na minha trajetória dentro do Rocha. Estou encantada com o livro, eu acho que é um bom começo, né, para quem quer conhecer aí, né, com a Anitta, tem bastante gente, encontros mensais. Então, quem é estudante de comecinho de curso, aí, ó, aproveita. E o Edivaldo, ele está perguntando se o Rocha seria o teste mais preciso na área jurídica. Olha, depende do caso, né? Pensando aí, né, nos transtornos de personalidade, ou que está super na moda, né, a psicopatia, que é o transtorno de personalidade antissocial, sim, é o instrumento mais recomendado, né? Mas, pensando, por exemplo, num caso, de repente, neurológico, a pessoa tomou um tiro na cabeça, aí talvez não seja. Acho que depende de cada caso. Mas, como a gente já falou, ele é muito respeitado dentro da área jurídica porque ele contribui bastante. Juliana, fala um pouquinho das questões éticas, né? Quais os cuidados que a Tatá tem? Olha, acho que o psicólogo tem que tomar muito cuidado nessa área da avaliação, né? Então, vou começar com um caso. Eu adoro contar casos, viu, Carla? Excelente. Recentemente, eu estava viajando, né? Eu estava fora do país, fui numa papelaria comprar um cartãozinho postal e dei de cara com um envelope que estava escrito teste de Rocha e a mancha, uma das manchas do Rocha. Eu falei, opa, peraí, o que é isso, né? E eu peguei aquele envelope e, para minha surpresa, né, na sessão de crianças, tá? Tava lá, jogo do teste de Rocha, aprenda a fazer o teste de Rocha. E aí tinha as instruções do que era o teste, as instruções de como brincar com o teste e uma miniatura das 10 imagens. E aí, assim, eu fiquei passada. Eu falei, como assim? Né? E comprei um, porque eu falei, eu preciso entender melhor o que é isso, né? E na hora já mandei mensagem, né, para o pessoal. Eu falei, o que é isso, minha gente? Né? A minha vontade era comprar todos. Só para tirar ali da loja. Circulação, né? Mas era em euro e aí não deu. Mas a minha vontade era comprar todos para tirar dali, porque como, né, que eles vendem na sessão de criança um jogo de um teste psicológico tão importante, tão relevante, que tem tantos anos de estudo. Poxa, a gente fez 100 anos de estudo, né? O Rocha fez 100 anos. Então não é à toa que a gente está aqui ainda. E aí isso começou, né, a me trazer outras situações éticas e que eu cobro muito em sala de aula e que eu falo muito, quem foi meu aluno aqui sabe, né, o quanto que nós somos responsáveis e temos que tomar conta do nosso material, né? Então, nosso material, nosso instrumento de trabalho, nosso diferencial, muitas vezes é um instrumento psicológico, é um teste psicológico. Então, a gente não pode sair mostrando, a gente não pode falar que é um joguinho, que é uma brincadeira, né?
eu vou fazer com meu namorado porque eu estou aprendendo. Isso eu escuto muito na aula de avaliação. E na primeira aula eu já falo para eles. Não pode tirar foto do livro, não pode tirar foto do material, não pode, não pode, não pode. Né? Eu falo, eu sou a professora do não pode. E aí, acho que de tanto ir martelando, chega no final, eles falam, Pro, agora eu entendi por que não pode. Né? E aí, assim, tem esse exemplo que me pegou muito. Né? E aí eu falei, gente, o que estão fazendo com os nossos instrumentos? Né? E aí eu tenho visto pessoas na rede social postando aplicação. Meu Deus. Eu vejo uma direto que ela fica filmando os pacientes fazendo lá o cubos do whisky. Gente, não pode. Você está expondo material, você está expondo a pessoa. Isso é contra o nosso código de ética, né? Então, eu tenho pensado muito, né, e cobro muito isso dos meus alunos, que a gente precisa proteger o nosso material, a gente precisa conhecer o nosso código de ética, né? Se eu não sei, eu vou perguntar para alguém que saiba. Ou se eu vi uma coisa absurda que nem essa da loja, eu fui lá e comprei, né? Eu queria comprar todos, não deu, mas comprei. E aí, assim, vamos denunciar se está errado, né? Cobra daquela pessoa. Ou você está na aula de avaliação, cobra dos seus professores falar sobre avaliação. Né? Uma coisa que eu sempre faço nas minhas aulas de avaliação, eu levo cartilhas, né? Eu levo o próprio código de ética do psicólogo. Vamos aí, vamos discutir. Caça aí dentro do código de ética o que fala de avaliação, né? E assim, e aí a gente vai trabalhando isso, mas eu acho que ainda é pouco, né? Então, aproveitando aqui o espaço, né? Vamos repensar a ética da psicologia. Cuidado com o mundo da rede social. Não é tudo que a gente pode divulgar, né? Não é nem saudável a gente divulgar muita coisa. Né? Claro. Um outro exemplo, né? Eu fiz mestrado em Rocha, então eu tinha muito material, né? E às vezes eu estava estudando, né? Então você espalha, né? Assim, para estudar em cima da mesa. E um dia minha irmã foi entrando, eu virei tudo. Ela falou, eu quero ver essas coisas aí que você está fazendo. Eu falei, não sei. O meu dever é virar para você não ver. Se você vai... Então, nós temos que ter essa consciência de proteger o nosso material, né? De sempre que puder falar da importância, né? Do que pode, do que não pode. A gente vê coisas, né, horríveis aí de joguinhos, né? Descubra a sua personalidade. Eu fico chocada, às vezes você entra num site, faça aqui o teste para saber se você está com ideação suicida. E se pontuar, você faz o quê? Então, isso é falta de ética. Você não pode disponibilizar um material desse na internet se você não vai dar suporte para a pessoa que vai responder. Exatamente. Né? Enfim, é outro tema que a gente ficaria horas aqui, né? Mas assim, vamos tomar cuidado com o nosso material, né? Não vamos divulgar. É nosso material de trabalho. Eu acho que você coroa com uma fala, Juliana, realmente Rocha, no de todo respeito. Né? Como você falou, são 100 anos de estudiosos e pesquisadores trabalhando no instrumento. Né? Respeito aumentando e não pode ser banalizado do jeito que algumas pessoas escreveram ações falando que foi usado no e de algumas pranchas. Se foi isso que você respondeu, você tem de personalidade, psicólogos fazendo quadros de tinta para colocar na parede, enfim, respeito, né? Nosso teste. E eu gostaria, finalizando, eu gostaria, Ana, de abrir o espaço para você gostaria de finalizar alguma sugestão, alguma colocação
no final? Eu já estou virando meio que alguns bordões, né? Vamos estudar, né? Acho que vamos estudar. A área da avaliação psicológica, né, é uma área que tem crescido muito, né? É uma área muito importante. Os profissionais de outras áreas, né, estão entendendo a importância da avaliação. Então, vamos estudar, vamos manter, né? Vou tentar manter a ética, tentar manter padrão de qualidade, né? Então, estudem o que é avaliação, todas as técnicas de avaliação, né? Vai atrás de informação, né, leitura, artigos, estude desenvolvimento humano. Não adianta você, né, saber de avaliação se você não sabe desenvolvimento humano, né? Não adianta se você não estudar psicopatologia. Você precisa disso, né? Estudar o código de ética, né? Estudar as diretrizes do nosso conselho para a construção de documento, né? Então eu já cansei de pegar documentos, né, totalmente fora do padrão, né, com informações errôneas, ou até mesmo escolha de instrumentos errôneos, onde você expõe a pessoa uma coisa que ela não precisa, né? Então é a mesma coisa, assim, você vai, sei lá, pedir uma ressonância magnética, porque a pessoa, sei lá, caiu, se machucou e deu um pontinho no nariz. Não precisa, né? Então, acho que na psicologia a gente também tem que pensar nisso. A gente só vai expor o nosso paciente, né, o nosso cliente, a um processo de avaliação se for necessário, né? Carla, não sei se você atendeu criança, eu cansei de atender criança que veio com pedido de avaliação da escola e que não precisava. Eu não vou avaliar se não precisa, né? Já escutei gente falando assim, pelo dinheiro eu faço. Não, gente. Você não vai expor a pessoa uma avaliação se ela não precisa, né? A gente vai fazer mais mal do que bem para essa pessoa, né? Então, reflitam sobre tudo isso que a gente conversou, né? Pensem da importância, né, do nosso trabalho, da importância do diagnóstico diferencial, que eu tanto falei, a importância de estudar os instrumentos, né, repensar a ética. Maravilha. Tenho só uma última pergunta. Você indica alguma pós-avaliação psicológica? Depois, quem quiser, acho que pode me escrever por DM, tá? Mas assim, que eu falei, começando pensando no Rocha especificamente, né? Hoje eu recomendo o Rocha Treinamento porque ele tem cursos, né? Como eu disse, desde a leitura comentada até o curso de formação. Se você está procurando uma avaliação psicológica e mais ampla, depois você me escreve de qual área, né? Porque, por exemplo, neuropsicologia a gente tem tal instituição, né? Então depende da área que você vai querer trabalhar, tá? Mas como eu disse, né, um bom estudo para você ser um bom avaliador, né? Então se você vai escolher uma pós-graduação, você tem que começar a ler o currículo, né? O que ela oferece e olhar o currículo Lattes dos professores, tá? Eu me choquei outro dia que uma aluna fez uma pós em neuropsicologia totalmente online. Aí não sei, gente, como que você vai aprender a aplicar um teste online? Isso já dá problema até com o CRP, tá? Então, fique atento a isso, né? As aulas de aplicação de teste e interpretação tem que ser presencial. Aí você vai saber se a pós é boa ou não. Eu queria finalizar comentando que semana que vem, dia 14, começa um ciclo de palestras com estudos de caso no Rocha Treinamento. É um programa novo, uma Revele, médico do Brasil. Dia 24, né, grupo de estudos sobre o livro, né, da Dark Side, Teste de Rocha. Livro, com a Anitta Braga, que vai participar, Cláudia Azevedo. Capacitação técnica já acontece em forma de vídeos gravados do ano passado, para quem tem pressa de capacitar, né? Quem pode esperar, faça o curso excelente,
de 30 horas do R-Pass, vai começar em agosto, vai de agosto a novembro, tá? E preparem-se, vai ter novidade. Então, Vai ter novidade. sigam o site www.rochatreinamento.com e o treinamento. Tá bom? Juliana, muito obrigada. Foi incrível o nosso encontro de hoje. Muito Obrigada. obrigada por tudo que você trouxe para a gente hoje. Obrigada pelo convite, obrigada pelos comentários, pelos elogios. Uma horinha é pouquinho, mas a gente conseguiu falar de temas tão importantes, né, Carla? Eu acho que a gente tenha picado a sementinha do Rocha em vocês, né? Que vocês tenham interesse nesse instrumento, né? Que busquem pela formação. Maravilha. E a gente se encontra aí no caminho dos rochachistas. Aí. Então, em nome da treinamento, eu desejo a todos boa noite e até a próxima, em breve. Tchau, tchau. Boa Beijo, noite. beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.